Bom, estamos gravando. Bom dia mais uma vez. Bem-vindos à aula de hoje, de instalações elétricas industriais. Hoje, do dia 29/3/2021. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, então aqui dentro do nosso conteúdo, da última aula eu deixei esse exercício aqui, né? Exercício 2, demanda sala elétrica. Então, vocês fizeram, né? Eu vi que vocês postaram no Classroom. A gente vai fazer junto aqui para corrigir, né? Para tirar qualquer eventual dúvida aí que tenha surgido e reforçar esse conteúdo, ok? Então, vamos pegar aqui, eu vou pegar esse exercício. Vou jogar ele aqui para o sketchbook. Para a gente fazer ele aqui, tá? Então, com base no exercício anterior, calcule a nova potência para o transformador da subestação e o fator de demanda FD, considerando agora a potência das tomadas, né? Então, o que entrou de novo aqui foi só a questão das tomadas, né? Então, assim, algumas potências que a gente já tem, a gente não precisa recalcular, né? Então, aqui no próprio exercício anterior, né, no exercício 1, eu deixei para vocês, a gente já tem alguns valores aqui, né? Nesse exercício 1, que a gente pode aqui recorrer a ele, né? Então, tá aqui a resolução, né, desse exercício, certo? Então, a gente pode recorrer a ele aqui, dessa resolução para salvar aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho a demanda dos motores, né? Então, individuais dos motores e aqui do CCM, né? Dos CCMs aqui eu já até aplicando o fator de simultaneidade. Então, assim, a tomada, pessoal, ela não vai entrar aqui no CCMs, ela vai entrar no quadro de luz, né? O cálculo dela. Então, ela vai entrar aqui nesse quadro, no quadro de luz, né? Então, aqui ela não vai alterar aqui a potência, a demanda do CCM, certo? Ela já vai entrar aqui junto somando aqui essa potência do quadro de luz, né? Aí o quadro de luz vai alterar e depois eu vou somar esse quadro de luz aqui ao meu quadro geral de força, tá? Então, aqui vou anotar aqui do lado esses valores aqui, ó, né? Que eu já vou pegar aqui, demanda de CCM1, demanda de CCM2. Então, demanda de CCM1, vou anotar esse valor aqui. Peraí. A demanda do CCM1. Né? A demanda do CCM1 tinha dado 210,275 kVA. Né? A demanda do CCM2 tinha dado 795 kVA, certo? São esses valores aqui. E eu posso já pegar aqui pelo menos o de iluminação, né? De iluminação fluorescente e de iluminação incandescente, né? Então, vamos colocar aqui como a demanda de iluminação, né? Demanda de iluminação. Vou chamar de demanda de iluminação. Demanda de iluminação
demanda de iluminação tinha dado 20,784 kVA, né? Então, aí agora a gente vai ter que calcular aqui a demanda dessas tomadas, né? Dessas tomadas para juntar isso ao quadro geral de força, né? Quadro geral de força, de luz, quadro geral de luz, e aí depois soma tudo no quadro geral de força, né? Então aqui aí eu pedi para vocês se basearem aqui no exemplo resolvido aqui, né? Nesse exemplo resolvido aqui que entrava as tomadas, né? Então aqui a gente calculou o motor, tal, demanda de CCM1, que a gente já tem, demanda do quadro de distribuição de luz, né? Então aqui ele chama de quadro de luz, só que nesse quadro, né, que é esse quadrozinho aqui, ó, ele vai os disjuntores de iluminação e os disjuntores de tomada, tá? Então você poderia chamar de QDLT, por exemplo, dar um nome diferente, QDLT, quadro de luz e tomada, tá? Aqui o livro do Marmed ele chama de QDL, quadro de luz, né? Mas poderia pôr esse nome, quadro geral de QDLT, o QDC, quadro de distribuição de circuitos, também é um nome comum, QDC, né? Então, poderia ser também QDC, quadro de distribuição de circuitos, tanto de iluminação quanto tomada, tá? A gente pode até adotar esse nome. Acho que se a gente chamar de QDC, é até melhor do que DLT. Né? QDLT ficou muito grande, né? QDLT. Então, QDC, quadro de distribuição de circuitos, né? E deixa o QGF para quadro geral de força, né? CCM1 e CCM2 aí, central de acionamento aí de motores, né? Então, aqui no exercício, né? O cálculo de tomada, aí a gente separou as tomadas monofásicas, pegou a quantidade de tomadas vezes 200 dividido por 3, né? E observando esse fator de demanda, né? Então, vamos começar aqui com as tomadas monofásicas, né? Da área administrativa, você tem da área administrativa, ele foi separado da área administrativa e da área de subestação, né? Só a parte da área industrial, que aqui o fator de demanda ficou diferente, né? Aqui usou um fator de demanda de 100%. Então, na verdade, vamos colocar aqui tomadas. Fazer esse cálculo aqui das tomadas, né? Vamos chamar aqui de demanda de tomadas, né? Então, aqui a gente tem 30 tomadas monofásicas na área administrativa e 5 tomadas monofásicas aqui na área da subestação e 20 tomadas trifásicas na área industrial, né? Na área industrial. Então, aqui, ó, tomadas monofásicas administrativas, tomadas monofásicas da área da subestação e tomadas monofásicas da área industrial, tá? Tomadas monofásicas, área administrativa. Então, fazer o cálculo aqui. Tomadas monofásicas, a gente já pode calcular junto aqui também, como o fator de demanda vai ser o mesmo. O problema de calcular junto era só se
se aqui desse uma potência maior do que 20.000, né? Então, se desse uma potência maior do que 20.000, aí o fator de demanda ia ser diferente. Mas eu acho que aqui no nosso caso não vai ter esse problema. Tomadas monofásicas ADM, vamos pôr assim, mais subestação. Tomadas monofásicas ADM, mais subestação, né? Então, da potência das tomadas. Administrativa, potência das tomadas. Chama de potência da tomada. Vou falar aqui, potência das tomadas. Potência de tomada. Potência de tomada monofásica, né? Administrativa mais subestação, já está ali. Beleza. Então, a gente vai pegar, isso aqui vai ser a quantidade de tomada vezes 200, né? E aqui dividido por 3. Então, aqui a gente vai ter tomadas, ó, na área administrativa 30, na subestação 5, né? Então, vai ser 35, né? 30 mais 5, 35 vezes 200, isso aqui dividido por 3, né? Para dividir essa potência aí em trifásico. Então, essa potência, a potência das tomadas monofásicas aqui, ela vai dar 35 vezes 200 dividido por 3. Então, deu 2.333,33, né? Então, 2.333,33, o que? Aqui, esse 200 aqui foi em watts, né? Igual que eu falei assim, ó, tomada monofásicas aqui, 200, né? 200 watts, considerar 200 watts. Então, aqui é em watts, né? A gente pode pôr até aqui 2,33 quilowatts, para ficar melhor, né? 2,33 quilowatts, né? Então, essa é a minha potência aqui da administrativa mais da subestação. Vocês viram que deu bem abaixo de 20.000, né? De 20K, né? Então, o fator de potência aqui realmente é 1, é 100%, né? Então, não tem problema eu ter juntado isso aqui, né? Aí, o que eu tenho que fazer separado aqui é as tomadas monofásicas da área industrial, né? Aqui da área industrial, que é essa área aqui, né? Então, eu já uso um fator de potência, ó, fator de demanda da área industrial. Então, das tomadas monofásicas 60 e das trifásicas 30. Então, todo jeito aqui, independente se der abaixo de 20.000, eu tenho que usar esse 60%. Então, a potência das tomadas aí monofásicas aqui, né, no caso aqui da área, administrativa, subestação, da área industrial, vai ser o quê? Quantidade de tomadas, que aqui, ó, monofásicas eu tenho 20, né? 20 vezes. A potência delas, todo jeito é 200, tá? Todo jeito é 200. Eu vou, todo jeito, dividir por 3, certo? Porque é monofásica. E isso aqui eu vou fazer vezes 60, 0,6, tá? 0,6 aqui, ou 0,60, 0,6, né? Então, isso aqui vem daqui, essa parte aqui vem daqui, né? Tomada monofásica da área da subestação, não. Tomada monofásica da área industrial. Todo jeito é 200 watts que eu utilizo, quantidade vezes 200 vezes 0,60, vezes 0,6. Eu estou usando um fator de demanda de 60%, né? Então, isso aqui a gente vai chegar no resultado de potência dessas tomadas monofásicas. A gente vai ter aqui 20 vezes 200, né? Aqui dividido por 3,
vezes 0,6. A gente usa um fator de demanda de 60%, porque são tomadas que você vai utilizar menos, né? Então, aqui a gente encontrou 800 watts, né? Ou então 0,8, posso chamar também de 0,8 quilowatts, né? 0,8 quilowatts, tá? Então, aqui a gente encontrou essas potências monofásicas aqui, né? Aqui, aqui. Aí, eu também tenho que encontrar aqui a potência trifásica agora, ó, né? Tomadas trifásicas da área industrial. Então, eu considero 20 kW por cada tomada e um fator de demanda de 30% para isso aqui, tá? Então, as potência de tomada trifásica, PTT, tá? Então, aqui, quantas que eu tenho? Número de tomadas trifásicas, eu tenho 5 vezes 20 mil, que eu falei aqui em cima, ó, tomadas trifásicas 20K, vezes 20K, e esse aqui vezes o quê? O meu fator de demanda, né? Eu já vou fazer esse aqui vezes o meu fator de demanda, que é 0,3, tá? Então, potência das tomadas trifásicas, o número de potência vezes potência de cada uma, que é 20K, vezes 30%, né? Então, aqui, ó, vai ser 5 vezes 20 mil vezes 0,3. Então, deu 30 mil, né? Então, 30 mil é 30K, 30 quilowatts, né? 30 quilowatts, tá? Deu a minha potência de tomada trifásica aqui, beleza? Então, aqui, o que eu faço agora? Né? Aqui, demanda final do sistema de iluminação. Aí ele já somou essa potência de iluminação com a minha potência aqui com a minha potência de tomada, né? Somou uma potência de iluminação com a potência de tomada e achou essa demanda de iluminação trifásico aqui, né? Então, é o seguinte, eu posso chamar aqui, ó, vou falar o seguinte, vou fazer o seguinte, vou chamar demanda, que é QDG, né? Demanda do meu QDG, demanda do meu QDC. QDC, quadro de distribuição de circuitos, vou chamar desse nome aqui. Vai ser a demanda de tomada, mais a demanda de iluminação, né? Demanda de tomada mais a demanda de iluminação, beleza? Então, aqui a demanda do meu QDC vai ser a demanda de tomada, que aí eu vou somar aqui, ó, todas as tomadas, vai ser 2, 2, eu já posso fazer também o resultado, somar essas tomadas. Deixa eu somar essas tomadas antes, para a gente ter esse valor só das tomadas separado aqui, quer ver? Então, eu vou falar aqui, ó, só a demanda de tomada, né? Então, a minha demanda de tomada vai ser o quê? Eu vou somar aqui, ó, 2,33K mais 0,8K mais 30K, tá? Então, a minha demanda de tomada vai ser isso aqui, né? 2,33 mais 0,8 mais 30. Então, 33,13. 33,13 quilowatts, tá? Então, essa aqui é a minha potência de tomada, beleza? Então, aqui, ó, tanto tomada monofásica como trifásica. Então, aqui eu vou chamar agora o meu
demanda do quadro de distribuição de circuitos. Então, vou pegar a demanda de tomada mais demanda de iluminação. Tá? Então, a demanda de tomada deu 33,13 e a demanda de iluminação que eu tinha era 20,784. Espera aí, então detalhe aqui. Isso aqui está em quilowatts, né? Isso aqui está em quilowatts e isso aqui está em kVA, né? A gente não pode somar quilowatts com kVA, não. Deixa eu só observar aqui como o Vamed fez, se ela observou isso aqui. Não sei se vocês chegaram a observar isso aqui também. Eu observei, só que o Mamed só somou tudo Tomou aí e e maravilha. chamou de kVA, né? Pois é, eu não Foi. entendi por que ele fez isso. É. Eu e o Thiago até discutiu depois que eu fico perguntando, mas por Vocês quê? observaram isso, né? Aham. Porque aqui em cima, ó, ele achou tudo em watts, né? Ele achou em watts, em watts, em watts. E aí aqui somou junto aqui porque esses valores estavam em kVA, né? Que era o de iluminação. Somou aqui em watts e achou em kVA. Não, cara, isso aqui não tá certo, não. Iluminação aqui, deixa eu só conferir se ele não mudou nada. 380, 49, 380 vezes 49, né? 380 lâmpadas vezes 49, 120 lâmpadas vezes 501, 12 lâmpadas vezes 49. É 49, 501 e 49. Então, 49 VA, 501 VA, né? Então, ele tinha encontrado em VA, volt ampere. Aqui ele pôs watts, né? Ele não usou K, porque depois dividiu por 1000. Pessoal, realmente isso aqui não pode se somar watts com VA, não, tá? Ou você tem que converter, mas aí para você converter, eu consigo converter isso aqui para VA. Esse valor aqui é só eu dividir pelo fator de potência das tomadas, né? Então, teria que dar para vocês aqui o fator de potência das tomadas. Então, vou falar assim que fosse 0,85. Então, eu teria que dividir isso aqui por 0,85 e jogar, né? Só que assim, Pode ser que ele considerou o fator de potência igual a 1. unitário, sim, exatamente. Se ele tiver considerado fator de potência igual a 1, aí esse valor em watts é o valor em kVA. E eu acho que pode ter sido isso mesmo, pelo seguinte, porque lembra que a gente viu lá em cima que tomada era para ser considerado 200 VA, e ele usou watts, né? Aqui, ó, nesse tópico aqui, ó, cargas em locais usados como escritório e comércio. Sempre quando a gente vai considerar projeto elétrico, né, a NR10, quando a gente vai fazer aqui, ó, pontos de tomada e pontos de iluminação, a gente trabalha em VA. Por exemplo, um ponto de tomada, um ponto de iluminação, 100 VA, né? Até 6 metros quadrados, né? E aí tem a cada 4 metros você acrescenta 60 VA. Por exemplo, tomada você sempre coloca 100 VA, né? Aí se for o caso de cozinha, né? E quando o número de tomadas do conjunto desse ambiente for superior a 6, adotar pelo menos uma de 600 VA. Também tem outro critério aqui de cozinha. Cozinha, banheiro, copa, mínimo de 600 VA para as três. Então, você vê que é tudo em VA, volt ampere. Aí aqui, ó, cargas e locais usados em escritório e comércio. Deve-se atribuir potência de 200 VA. Então, foi atribuída a potência de 200 VA, né? E aqui o Mamed pegou e já lá no exercício, ele jogou aqui em watts, ó. Ele falou aqui. Então pode ser digitação.
Pode ser o erro de digitação e pode ter sido considerado fator de potência igual a 1 também, né? Aqui, quer ver? Aqui, ó, aqui ele já colocou 200 watts, tá vendo? Ó, só para resumir, aqui, ó, ele trouxe 200 watts. E aqui na teoria, ele está falando para usar 200 VA, né? Então, pode ser essas duas coisas. Pode ter sido a digitação ou ter utilizado fator de potência igual a 1. Né? Que se utilizar o fator de potência para tomada aí igual a 1, você dá no mesmo, né? 200 VA é igual a 200 watts. O fator de potência foi igual a 1, tá? O que acontece? Quando a gente vai fazer tomada residencial, o fator de potência para tomada geralmente não é 1. Não é 1, a gente considera um fatorzinho de potência aí um pouco menor para tomada de uso geral, né? Para tomada de uso, para tomada de uso específico, que é a TUI, aí você usa o fator de potência igual a 1. Agora, para tomada de uso geral, geralmente você usa 0,85 e tal. Então, nesse sentido pode ser que faria mais sentido aqui nesse caso ele ter errado, né? Só que, porém, a gente tem aqui uma tomada trifásica, que é 20 quilowatts, né? 20 quilowatts. Então, aqui nesse caso, essas tomadas trifásicas aqui, na teoria não tem nenhuma definição para elas. E outra coisa que eu fiz na última aula, eu até botei umas normas novas, mais normas para vocês no Classroom. Depois da nossa última aula, eu peguei e fui procurar nas normas. Procurei na NBR 5410, né? Na norma de baixa tensão, na norma de média. E a norma, ela não define esses valores aqui, ó. Esse valor que ele trouxe aqui, ela não traz esses valores, tá? Que ele trouxe. Eu queria falar, será que ele trouxe isso de alguma norma? Eu, pelo menos, não encontrei, tá? Não consegui encontrar isso aqui. Então, assim, vamos adotar o seguinte, vamos adotar aqui que o fator de potência é 1. Esse valor aqui é até mais aceitável quando você tem valores bem altos, assim, que o fator de potência seja realmente 1. Aqui que eu fiquei desconfiado que poderia ser um erro de digitalização. Mas vamos considerar que o Mamed não errou, né? Realmente o livro do Mamed, igual eu tinha comentado para vocês, ele traz uns negócios assim meio do nada, sem explicar por que que veio, de onde que veio aquilo. Ele realmente pega e faz isso, sabe? Fator de demanda aqui, por exemplo, aqui ele não explica esse 60, ele não explica esse 30, né, que vem dessa tabela aqui, ó, né? Então, realmente ele tem esses negócios aqui que complicam um pouco o livro, sabe? Mas para a gente fazer um negocinho aqui certinho, bonitinho, vamos considerar aqui nesse caso aqui ele usa o fator de potência igual a 1, né? Depois eu até coloco aqui, atualizo aqui no exercício aqui, ó, utilizar fator de potência igual a 1, tá? E aí depois eu fico de tentar buscar mais alguma coisa aí para vocês, uma explicação para isso aí, para ver se existe algum fator de potência, de demanda, de potência, que diga alguma coisa, tá? Então, para eu encontrar em quilowatts, então vamos pôr aqui, ó, só para a gente deixar claro no exercício. Demanda de tomada, ela vai ser aqui, né? Eu tenho watts, para me encontrar em VA eu divido, né? Então, eu estaria dividindo aqui 33,3 quilowatts
dividido por 1, né? Vou botar uma observaçãozinha aqui, que é o fator de potência, né? Então, aqui eu vou encontrar 33,13 kVA, tá? Beleza, turma? Se fosse só a questão aqui desse aqui, ó, sem ser o trifásico, se esse trifásico aqui já tivesse me dado em kVA, certo? Se aqui tivesse em kVA, eu ia falar que isso aqui era erro de digitação, que lá em cima está falando para utilizar em VA, né? Porém, tem esse detalhe aqui do trifásico, né? Que está em VA. Então, vamos considerar isso. E eu não tenho fator de potência para isso aqui também. Não foi me dado fator de potência para isso aqui, para essas tomadas trifásicas. Então, nesse caso, vamos considerar isso, que aqui realmente era para ser watts, porém, o fator de potência igual a 1, o FP igual a 1. Então, aí aqui sim, agora a gente pode somar 33,13 kVA mais 20,784 kVA. Aí sim, eu estou somando maçã com maçã, né? E laranja com laranja, né? Não estou misturando as coisas aqui. Então, a demanda do meu quadro de distribuição de circuitos, eu vou somar aqui, né? 33,13 mais 20,784. 53,914. 53. E foi o que vocês fizeram aí, pessoal? Foi. Foi isso? Considerou aí que era tudo em VA. Beleza, então aqui nessa primeira etapa a gente encontrou aqui a nossa potência do quadro de distribuição de circuitos, né? Então a gente vê que aumentou, né? Do exercício anterior para esse aqui aumentou 33,13 kVA, né? Então eu vou salvar aqui. Vou chamar aqui de exercício 2. Exercício 2, parte 1. Tá, o que a gente vai precisar agora para seguir nesse exercício aqui? A gente vai precisar fazer, né, o cálculo considerando agora a simultaneidade, né? Então, a gente vai fazer aqui o cálculo considerando a simultaneidade. Então, aqui, ó, foi somado, beleza, encontrou a potência. Agora, a demanda do quadro de distribuição, né? Demanda do quadro de distribuição. Não, o quadro de distribuição, por enquanto, não precisa da simultaneidade, não. A simultaneidade vai ser só lá no fator de demanda. Então, agora eu vou fazer aqui a demanda do quadro de distribuição, do quadro de força. Então, nessa etapa aqui, a gente vai fazer né, eu estou vendo aqui, é porque o livro do Mamed aqui, ele traz assim também aqui, né?
Demanda do quadro de distribuição geral, QGF. Aí aqui ele chama de QDL, né? Não é o QDL. QDL, quadro de luz. Não, quadro de luz é só isso, né? É só esse aqui, ó. Aqui é o QGF, né? QGF que é igual da demanda máxima, né? Então também aqui falhou aqui. Então aqui nessa etapa eu vou encontrar a demanda do QGF, né? Que é o quadro geral de força, demanda do QGF. Então, a demanda do QGF, né? Ela vai ser igual a que aqui? A demanda do CCM1 mais a demanda do CCM2 mais a demanda do quadro QDC, né, que a gente chamou de QDC, que é quadro de distribuição de circuitos. Então, deixa eu buscar esses valores aqui, né, que está aqui, ó. Né? Então, do CCM1 eu até já tinha anotado, 210, 183, e aí eu vou somar isso aqui. Então, vamos lá. Então, a demanda do QGF é igual à demanda do CCM1, que é 210,275, mais demanda do CCM2, que é 138,795, mais a demanda do quadro geral do QDC, quadro de distribuição de circuitos, que agora é 53,914, né? Isso aqui tudo em kVA, né? Então, a demanda do QGF, né? 53.914 mais 210,275 mais 138,795. Agora foi para 402,984, né? Praticamente 403, né? Vai. Mas a gente arredonda ali. 402,984. 402,984 kVA, né? Então aqui eu posso falar que a demanda do quadro, a demanda do quadro geral de força é igual à minha demanda máxima, né? Que é igual aqui, arredondando, 403 kVA, né? Então aqui foi a minha demanda aqui, ó, 403 kVA. Beleza? Agora, em cima disso aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que definir o transformador, né? A gente vai definir aqui qual transformador aqui que a gente vai estar utilizando, né? Então, vamos ver se mudou muito do exercício passado. Do exercício passado, a gente tinha encontrado a demanda de 369, né? Então, teve caso aqui que a gente considerou até transformador de 375, ó. A gente considerou transformador 375. Então, por exemplo, dessas opções que a gente tinha colocado, o de 500 atende, que era essa primeira opção. Esse de um de 300 e um de 375 já não atende mais. Esse aqui, que é a terceira opção, é um de 300 e um de 112 também atende. E esse aqui de 225 mais 150 também não atende mais, né? Que aqui vai dar 375, né? Então, a gente descartou duas opções, né? Olhando pelo exercício anterior. A gente também pode vir aqui e buscar aqui eu disponibilizei para vocês o catálogo, né? Disponibilizei aqui para vocês o catálogo. A gente pode pegar aqui os trifásicos, ó, né?
trifásico, transformador de distribuição aqui, e dá uma ressomada aqui, dá uma repensada, né, em outras opções, né? Mas a opção aqui mais plausível ali que a gente viu seria o de 300 mais o de 112, né? Que daria ali uns 400, né? Ou então 2 de 225 também, que daria 450, né? 2 de 225. Eu acho que daria aí um valor bom, né? 2 de 150 não dá. Esse aqui dá 2, aqui ficaria alto. Então, acho que as melhores, olhando assim, vocês podem também comentar o que vocês colocaram. Mas acho que poderia ser 2 de 225, daria 450, né? 450. Ou um de 300 e um de 112,5. Então, aqui, a potência nominal do tráfego, o que vocês andaram colocando aí? Coloquei um de 500 ou 2 de 300. Tá. 2 de 300. 2 de 300 acaba ficando bem alto, né? Se você for pensar que vai para 600, né? Então, dependendo, você poderia pôr... Um de 300 e um de 225. Já melhoraria, né? Um de 300, um de 225, todo jeito ia ficar um pouquinho alto, mas Mas não tanto, né? na verdade, você poderia usar até um de 300 e um de 150, né? Você ficaria com tem essa opção aqui também, né? 450, que estaria para assim, vamos falar, eu quero usar um de 300, né? Eu acho que ficaria uma opção boa aí. Então, vamos numerar aqui algumas opções, então, aqui que a gente tem aqui, ó. Vamos começar assim, vamos pensar aqui de opção mais econômica. Então, a primeira opção, o 500 está muito, 500 está muito acima. Não seria, eu imagino que seria assim, todo jeito a gente vai estar utilizando 2, né? Todo jeito a gente vai estar utilizando 2. A primeira opção, eu acho que a mais barata é realmente o de 500, seria o de 500, tá? Porque do 400 seria 100 a mais, um transformador só. Então, seria um tráfego de 500 kVA. Seria, acho que a opção mais barata, vamos falar assim. Aí você pensando aqui numa opção um pouquinho mais barata também, segura, seria um trafo que daria um número mais próximo ali, seria o de, deixa eu ver aqui, não, 225 mais 112, não dá não. Todo jeito, 225 mais 225 é 450, que é igual ao de 300 mais 150, também 450. 450 seria o de 300 mais 112,5, daria 412. Eu acho que aí seria um trafo de, aqui, seria o de 300, trafo de 300, mais um trafo de 112,5 kVA. Que essa opção aqui eu ia chegar aqui num valor de 412, né? Valor de 412. Eu estou jogando aqui, supondo que usando 2 transformadores aqui, seria a opção que eu teria a potência mais baixa que seja acima de 403. A primeira composição aqui, acima de 400, que eu conseguiria usando 2. Então, aí, você tem aqui também, pegar uma terceira opção aqui, seria um trafo de
um trafo de 300 kVA, né? Mais um trafo de 150, né? Então, essa opção aqui a gente já teria 450. E a quarta opção eu poderia ter dois trafos de 225. Então, aí aqui vai muito... Então, aqui vai muito da escolha, assim, do tipo de instalação, de quem está, do projetista que está fazendo, né? Ah, o que é melhor para mim lá? Ter só um trafo? Não, ter dois. Ah, mais dois, o que é melhor? Ter um de 300, um de 150, né? Não, ter dois de 225, que fica ali o mesmo valor, eu consigo balancear ali certinho, né? Isso é bom para mim, não é? Então, assim, né? Você pode pensar assim também, por exemplo, ó, eu tenho, sei lá, pegar pelas cargas do CCM, né? Eu tenho um CCM aqui mais parrudo, um CCM menor, um quadro de circuitos, né? Então, tem algumas análises que a gente pode fazer assim, por exemplo, por aqui, ó. Olha, o meu CCM1 deu 210, né? O CCM2, ele deu 138, mais 53 aqui. Então, deixa eu fazer um cálculo aqui, pegar o CCM menor, que foi 138,795, isso aqui mais 53,914. Então, aqui, ó, deu 192, um de 210 e aqui 192, né? Então, assim, se eu quisesse pegar esse de 300, olha aqui, se eu quisesse falar assim, ó, o CCM1 vai ficar num trafo, CCM1 e um trafo, ele é 210, se eu pegasse essa quarta opção, 225 atenderia. O CCM2 e o meu QDC ficariam em outro trafo, daria 192, essa opção aqui atenderia. Então, por CCM1 em um trafo e o CCM2 mais o QDC em outro, né? Agora, botar os dois CCM em um trafo só, aí eu acho que já não dá, porque é 210 mais 138, ele já passa de 300, né? Um trafo, o máximo que eu tenho de um trafo é de 300. Mas agora eu poderia colocar o CCM1 com o QDC também. O QDC 210 mais, vamos lá, jogar 54, lá da iluminação, 265. Então, daria para eu colocar esse CCM1 junto com o QDC num trafo de 300, e o CCM2 ficaria aqui no outro trafo de 150, né? Então, aqui daria para fazer um balanço legal nesse sentido, né? Tipo assim, ó, CCM1 e QDC no trafo de 300 e o CCM2, que é 138 no 150. Pensando dessa maneira, eu já descartaria essa opção aqui, ó, né? Porque um é de 300, outro é de 112. Eu não tenho potência aqui para botar tudo no de 112. Viu o raciocínio? A minha menor potência aqui, assim, tirar essa aqui é muito pequena, né? De CCM, pegar CCM é 138, então não dá para jogar esse CCM num trafo só. Então, querendo ou não, eu já descarto essas duas opções. Eu fico com essas três, com essas aqui, né? Onde a 3 eu juntaria o meu CCM1 com o meu QDC no trafo 1 e o CCM2 no trafo 2, no segundo trafo. Ou nessa opção que eu deixaria o meu CCM1 sozinho em um trafo e juntaria o meu CCM2 e o QDC no outro trafo. Olhando assim, no primeiro instante, eu acredito que essa aqui seria a melhor opção, que você ia ficar com um balanço melhor ali de carga. Você conseguiria questão de cabeamento também do transformador para esses quadros, né? Você ia
e ficar, balancear os cabos, né? Porque você tem uma potência maior, você vai ter que usar uma bitola maior, né? Uma potência menor, uma bitola menor. Então, assim, o dimensionamento ficaria mais parecido. Então, assim, pensando numa indústria genérica, com as informações que eu tenho na mão aqui hoje, acho que talvez a melhor opção seria aqui, dois trafos aqui de 225, certo? Então, assim, é uma análise, é um ponto de vista, né? Eu trouxe alguns pontos de vista diferentes que a gente tem que ter, né? Não necessariamente é o ponto de vista correto, tal, mas é importante a gente ter essas visões aí, tá? Aqui, eu ainda tenho que encontrar o meu fator de demanda, né? Então, eu vou ter que fazer agora o meu fator de simultaneidade. Até aqui tudo bem, pessoal? Questão da potência nominal do trafo aqui, vocês concordam? Tem mais alguma opção? Boa, ficou boa. Ok, beleza. Assim, se vocês fizerem diferente lá no exercício, não tem problema não, pessoal. Não vou, entendeu? Não vou ficar Eu pus um de 500 só. corrigindo. Beleza, tá atendendo, né? Entendeu? Então, tipo assim, eu só ficaria errado se você falasse, um só de 150, um só de 300, ou dois de 150, porque aí estava errado, porque não atende, né? Então, qualquer valor acima de 400 aqui está atendendo. É lógico que, igual vocês colocou aí de 2 de 300, eu tô vendo que vocês têm dinheiro, né? Vocês têm dinheiro para queimar aí, então, beleza, né? Mas qualquer valor acima de 400 aqui estaria atendendo. O mais simples mesmo é o de 300, né? O mais simples, um de 500, desculpa. Pronto, quer pensar demais, não bota um de 500. Olhando o desenho aqui, eu só tenho um trafo aqui mesmo, não quero botar isso em paralelo, não. Bota um de 500, atende 6. Mas, né, para você esmiuçar mais, pensar na questão da segurança ali e tal, acho que o 2 de 225 atenderia a nossa situação. Beleza? Mas vamos lá. Então, aqui, ó, agora, depois que eu defini o trafo, eu tenho que fazer o cálculo de demanda. Então, eu vou achar minha potência instantânea. Minha potência instantânea, eu voltei lá no número de motor, vezes a potência de cada motor, né? Sem utilizar o fator de utilização, o fator de simultaneidade, desculpa, sem utilizar o fator de simultaneidade. E aqui o de iluminação de tomada eu somo geral aqui, né? Então vamos lá, procurar essa potência instantânea aqui. Então, né? Potência. Minha potência instantânea. Então, eu tenho que pegar aqui dos meus exercícios, né? Vou pegar aqui. Ó, então, para minha... Então, para minha potência instantânea, eu vou pegar aqui agora, ó. Eu não vou pegar essa demanda do CCM porque ele usou o fator de simultaneidade. Eu vou pegar a demanda de cada motor vezes a quantidade de motor que eu tinha. Então, eu vou pegar aqui, ó, 10 motores do tipo 1 vezes 32, 35. 10 motores do tipo 2 vezes 16,53. 5 motores do tipo 3 vezes 8,86. Então, vamos fazer essa primeira etapa aqui. Então, aqui, né, que a gente está chamando de P-inst, meu P, minha potência instantânea,
Então, vamos lá. Vai ser 10 motores do tipo 1 vezes 32,35 mais 10 motores do tipo 2 vezes 16,53 mais 10 motores, 5 agora. 5 motores do tipo 3 vezes 8,36, né? Isso aqui mais. Aí agora, ó, eu vou pegar, né? Agora a minha potência de iluminação e tomada, né? Então aqui, né, foi essa parte aqui, ó, com o número de motor, demanda motor 1, número de motor 2, demanda motor 2, mais a demanda do QGL, que eu chamei de QDC. Então, vou salvar, vou buscar aqui o que a gente fez aqui. Eu salvei aqui, mas não abri. Ah, não, bobagem. Tá aqui, ué. É isso aqui, ó. Não. É isso aqui, né? 53. Isso aqui, 53,914. Que é tanto de tomada quanto de... Como tomada e iluminação, não usei aquele fator de simultaneidade, então vem o valor integral. Então, é isso aqui, 53,914, mais 53,914, né? Então, minha potência instantânea aqui, potência instantânea aqui, vamos fazer esses cálculos. Dez vezes 32,35 mais, não sei se essa calculadora já calcula tudo de uma vez, ela vai somando, vou pegar essa aqui. Isso aqui eu posso jogar tudo aqui no display, que ela já é 10 vezes 32,35 mais 10 vezes 16,53, 10 vezes 16,53, mais 5 vezes 8,36, mais 53,914. Isso aqui deu 584,514. 584,514. 584,514 kVA. Vocês deu mais ou menos isso aí também? Foi. No exercício anterior tinha dado 551, né? 500. Então subiu bem pouco, né? 551. 551. É porque agora eu também usei esses exercícios. Subiu bem pouco, né? De 551 para 584. Foi a diferença aqui, né? Na verdade, né? O meu deu todo errado, então, essa parte, então. Por quê? Porque eu não usei fator de potência em nenhuma das tomadas para fazer essa conta aí. Fator de utilização da tomada, eu pus o valor cheio. Não, mas eu não... O fator de utilização, você fala aqui o 0,60 e o 0,30 das tomadas. Ah, tá. Mas esse aí eu tinha colocado aqui no exercício, essa informação, ó. Não. Na conta normal eu usei. Eu não usei, foi por essa potência instalada que você tá falando aí. Tá. Só o finalzinho. Só o finalzinho. Tá. Não, tudo bem. O meu deu 667 kVA. Entendi. Aqui até o trafo deu certo, aqui só aqui que não. Não, mas é porque é o seguinte, aqui a gente só descarta o fator de simultaneidade.
o fator de utilização, de demanda, a gente é uma coisa, né? De simultaneidade é outra. Então, por exemplo, você vê aqui pelo livro do Mamed, ó, que quando ele vem calcular a potência instalada, essa potência aqui, ó, o 150, é a potência cheia que ele encontrou aqui, ó, para iluminação e tomada, ó, né? Que é esse cálculo aqui que ele faz aqui, ó. Ele chama só de demanda final de sistema de iluminação, mas não é só iluminação, ele está considerando tomada. Então, ele pegou aqui a potência de iluminação e a de tomada e somou. E você vê aqui que os valores de tomada que ele entra, já está com aqueles fatorzinhos lá de demanda, né? Ó, 1.600 e tal. Então, ele não... 1.600, 60K. Aí essa soma toda aqui, ó, deu 150,6. Então, quando chega aqui, ele usa aqui, né? Ele usa os mesmos 150 aqui do D máximo, ele usou ele aqui, ó, 150,6. Ele usou esse valor completo. A única coisa que a gente tira é no de motor mesmo, que tira a simultaneidade, né? Que a questão da simultaneidade é aquela lá de estar... porque na potência instalada a gente tem que considerar que tudo está funcionando ao mesmo tempo. Que seria a potência instalada máxima minha, que eu tenho no meu sistema, né? E a demanda máxima já é utilizando os valores, né? Seria o fator de simultaneidade. Então, o meu PINST novo aí deu 667 kVA. Eu considerei o uso das tomadas tudo, no máximo. Entendi. Entendi. Você utilizou o uso as tomadas sem considerar o fator de demanda dela. Né? Isso. Sem considerar o fator de demanda. Mas aí faz sentido, né? Faz até um pouco de sentido mesmo, né? Se você for pensar assim, né? Que o motor, a gente está considerando que a gente está utilizando o motor 100%, né? Rodando todos os motores, estaria utilizando todas as tomadas. Mas aqui o livro, ele não traz dessa maneira, né? Ele traz aqui utilizando o valor aqui de tomada e de iluminação. A iluminação até que não tem fator, né? Mas de tomada com o fator de demanda, tá vendo? Então, assim, seguindo aqui as recomendações do livro, então a gente seria esse valor aqui mesmo, né? 584,514. Beleza? Então a gente segue assim, mas assim, faz um pouco sentido o que você fez, não precisa corrigir lá não no exercício, eu considero lá. Mas seguindo aqui o que o Mamed traz aqui, né? O cálculo de demanda seria essa ideia aqui, ó. Cálculo de demanda, né? Então, aí eu vou pegar aqui, e o fator de demanda fica sendo aqui minha demanda máxima sobre a minha potência instalada, né? Então, fator de demanda, que é a demanda máxima aqui, ó, que é os 403, sobre essa potência instalada aqui, que 584,5, né? Pode arredondar aqui, que a gente arredondou aqui, né? A gente pode dar uma arredondada aqui também. Então, o fator de demanda vai dar aqui 403 dividido por 584,5. Então, dá 0,689, né? 0,689. Deixa eu ver se eu não tivesse arredondado aqui, se ia dar uma diferença aqui. 584,514.
584,514. 0,689 mesmo. 0,689. Não vai dar diferença, não. Mesmo se eu pego o valor redondo aqui também, 402, redondo não é quebrado, 984 dividido por 584,514, 0,689. Então, aqui, realmente, não dá diferença, não. Tá? Se fosse para mim arredondar aqui, né, daria 0,869, né? 0,69, tá? Se eu quisesse trabalhar só com duas casas aqui depois da vírgula, né? 0,69. Esse é o meu fator de demanda, tá? Beleza, pessoal? Seria isso. Salvar como. Bom, então, assim, essa dúvida aí, né, que o Ricardo colocou, realmente é algo interessante, tá? Mas é porque também a gente tem uma diferença aqui quando a gente fala de fator de demanda, quando a gente fala de fator de simultaneidade, tá? Então, não é a mesma coisa, né? Se a gente tivesse falado o seguinte aqui, ó, se esse caso aqui, quando eu usei aqui para as tomadas, cadê? Esse caso aqui que eu usei para as tomadas, se eu tivesse considerado aqui um fator de simultaneidade, né, aí sim, aí eu teria que tirar, né, porque como que eu tiro o fator de simultaneidade? Como que eu não considero a simultaneidade do motor e considero das tomadas? Só que são fatores diferentes, né, são fatores parecidos, mas são fatores diferentes. Então, aí lá nesse caso aqui, quando a gente vai calcular a potência instalada, eu tiro a questão do fator de simultaneidade, né? Eu desconsidero a simultaneidade, mas a demanda, o fator de demanda eu mantenho, né? Então, vamos voltar aqui, ó, aproveitar, a gente voltar aqui e ver o que o livro do Mamed traz de diferença entre o fator de simultaneidade e fator de demanda, para a gente ver se a gente deixa essa questão mais bem alinhada, né? Bom, aqui, fator de projeto, né? Então, primeiro, fator de demanda, né? É a relação entre a demanda máxima do sistema e a carga total conectada, né? A ele, durante o intervalo de tempo considerado, né? A carga conectada é a soma das potências nominais contínuas dos aparelhos consumidos de energia elétrica, né? Então, a carga conectada, né? Demanda máxima do sistema, a carga conectada aqui que ele está chamando é a potência instantânea minha, né? Relação entre a demanda máxima e a carga total conectada, que é a potência instantânea. Então, a carga conectada, que é a potência instantânea, é a soma das potências nominais contínuas dos aparelhos consumidores de energia elétrica. Então, não é aquela questão, né? Eu acho que eu falei errado para vocês no sentido que eu falei que essa potência instantânea seria se você pegasse e ligasse tudo, né? Você ligasse tudo de uma vez, né? Eu acho que não é bem por aí, de você ligar tudo tudo de uma vez, essa potência instalada, né? Isso aqui, ó, é a soma das potências nominais contínuas, né? Então ele pega aquela média de o que está funcionando, continuamente. Então, quando você considera essas potências nominais contínuas, você está considerando o fator de demanda, né? Lá no caso lá das tomadas, você não descartou aquele fator de demanda que foi utilizado lá para encontrar essa potência instalada, né? Então, você não descartou ele. Mas aí a questão do motor, você tira a simultaneidade. A gente vai ver aqui direitinho o que é.
Então, o fator de demanda usualmente menor que a unidade, usualmente menor que a unidade, né? Menor que 1, no caso, né? Porque sempre a demanda máxima vai ser menor que a potência instalada. Seu valor somente é unitário se a carga conectada total for ligada simultaneamente por um período suficientemente grande, tanto quanto o intervalo de demanda, né? Então, ele ficaria igual se essa demanda máxima aqui, ó, se tudo fosse ligado simultaneamente, né? Tudo fosse ligado simultaneamente, mas por um período grande, né? Então, aí sim, você ficaria igual, né? Então, a demanda máxima em quilowatts ou kVA é a potência instantânea também. Ele deu um exemplo, para um projeto com uma potência instalada de 1.500, cuja demanda indicada na figura e tal, pode ter um fator de 0,45. Então, aqui, ó, ele pegou a demanda máxima, né, que foi o que chegou naquele intervalo de tempo, sobre a minha potência instalada aqui, que ele deu, que era 1.500, né. É porque é o seguinte, pessoal, esse fator de demanda e essa demanda máxima, geralmente ele pode variar de um dia para o outro, tá? Isso não é fixo, não é regra geral. Por exemplo, se eu peguei no intervalo de 24 horas aqui, eu posso falar assim, ó, hoje, segunda-feira, o meu fator de demanda foi de 0,45, mas amanhã, terça-feira, com certeza o meu fator vai dar um pouquinho diferente. Ele pode dar 0,46, ele pode dar 0,44, então ele pode ter variações. Amanhã eu posso ter uma demanda menor, né? Então, geralmente, essa potência instalada é um cálculo que é feito aí, né, dessa carga conectada, que você considera um valor fixo ali pelos equipamentos que você tem. Mas agora essa demanda máxima, ela varia de dia para dia, né? Você pegando intervalo de 24 horas aqui, ela vai variar. Então, seu fator de demanda também, ele vai dar umas osciladas, né? Então, por isso que a demanda máxima, ela não é fixa, né? Ela é medida dentro de 24 horas, né? Beleza. Aqui você tem um fator de carga, que é a demanda média sobre a demanda máxima, né? Você faz aqui um cálculo aqui da demanda média, né? Que foi sobre a demanda máxima. Então, aqui, fator de carga mensal, que a gente vai, nos próximos tópicos, quando a gente falar de tarifa, a gente vai utilizar muito esse fator de carga. Por enquanto, a gente não está utilizando tanto ele, né? O fator de perda, né, que é a relação entre a perda da potência da demanda média, a perda da potência da demanda máxima, considerado um intervalo de tempo específico. O fator de perda nas aplicações práticas é tomado como uma função do fator de carga, então ele é em relação ao fator de carga. E o fator de simultaneidade. Então vamos entender mais uma vez aqui o que é o fator de simultaneidade. É a relação entre a demanda máxima do grupo de aparelhos e a soma das demandas individuais dos aparelhos do mesmo grupo, né? Então, ele vai pegar aqui a relação entre a demanda máxima daquele grupo de aparelhos e a soma das demandas individuais dos aparelhos do mesmo grupo, né? Então, se você tem aparelhos ali do mesmo grupo, no intervalo de tempo considerado. O fator de simultaneidade resulta da coincidência das demandas máximas de alguns aparelhos do grupo de carga, devido à natureza de sua operação, né? Então, esse fator de simultaneidade, ele leva em consideração a natureza da operação, né? Então, ele leva essa questão. O seu inverso é chamado de fator de diversidade, né? A aplicação do fator de simultaneidade em instalações industriais deve ser precedida de um estudo minucioso a fim de evitar o subdimensionamento dos circuitos de equipamentos. A taxa de variação do decréscimo do fator de simultaneidade, em geral, depende da heterogeneidade da carga, né? A taxa de variação do decréscimo, ele diminuir, né? Ele diminuir. Em geral, depende da heterogeneidade da carga. Então, se você tem cargas
iguais, né, vamos falar assim, né, no caso diferentes, né, heterogeneidade diferentes aqui, né, esse fator ele vai diminuir. O fator de simultaneidade é sempre inferior à unidade, enquanto o fator de diversidade considera o inverso deste, sempre superior a 1. O fator de diversidade seria, quanto mais diversificado, seria só as cargas, né? Então, a tabela 1.2 fornece fatores de simultaneidade para diferentes potências de motores agrupados e outros aparelhos, né? Então, aqui você já tem um fator de simultaneidade aqui, que vai depender do número de equipamentos que você tem, a carga desses equipamentos e o número de aparelhos, então ele vai variar, né? Ele vai variar em relação a isso, né? Então, por exemplo, aqui, dependendo aqui, você tem equipamentos que é 1, né? Seu fator de simultaneidade aqui é 1. Então, aqui, ó, olha aqui para você ver. No caso de você fazer aquele cálculo lá de demanda, você pega a potência, a demanda máxima sobre a potência instalada. Se for um caso que você não tem motor, vamos falar que você só tem forno de indução, forno resistivo, não vai fazer diferença, vai ser a mesma. Aqui, ó, nesse momento aqui que a gente fez esse cálculo, né? Vamos considerar que na minha instalação eu não tenho motor ali, né? Porque aqui na tabela aqui a única coisa, retificador e soldador também, né? Eu tenho só fornos resistivo e forno de indução. Nesse caso, se eu tiver só forno, quando eu chegar aqui, ó, eu nem vou precisar fazer esse cálculo aqui da potência instantânea aqui não, né? Nem vou fazer esse cálculo aqui. Aí eu pegaria minha demanda máxima, que é os 403 aqui, ó, e não ia refazer esse cálculo aqui, ó, né? Não ia fazer esse cálculo aqui. Se eu não refizesse esse cálculo, esse valor aqui, ele ia dar um valor, ele ia dar um fator de demanda igual a 1. Porque aqui eu usei fator de simultaneidade, eu não teria fator de simultaneidade para tirar aqui para encontrar um valor maior do que esse, né? Então olha aqui que interessante, né? No caso, se eu não tivesse motores aqui, seria só fornos resistivos aqui, eu ia chegar num fator de demanda, na prática, que eu ia chegar no fator de demanda igual a 1. Que a minha demanda máxima é a minha potência instalada, mesmo considerando o fator de demanda lá nas tomadas, tá? Então, a confusão, eu acho que a confusão aí que a gente causou aí, foi quando eu falei para vocês que essa potência instalada aqui seria pegar todos os equipamentos e ligar todos eles ao mesmo tempo. Ligar tudo ao mesmo tempo. Isso não é regra geral. Isso seria para o motor, para motores iguais, né? Para motor, eu faria isso. Mas para tomada, não, né? E não é questão de fator, de fator ou de tomada. É essa primeira informação aqui que ele trouxe, ó. A carga conectada é a soma das potências nominais contínuas dos aparelhos conectados de energia elétrica. A questão está aqui, ó. O que é a potência instalada? O que é a potência instalada? É a mesma coisa da carga conectada, é a soma das potências nominais contínuas dos aparelhos consumidores de energia elétrica, né? Então, não é o máximo que eu posso chegar, essa soma contínua. Você faz um estudo contínuo aí da sua carga e fala, ó, essa é a minha potência instalada, né? Porque já existem estudos anteriores que mostram que você não conecta tudo ao mesmo tempo, né? Isso não acontece. É por isso que existe a questão lá do fator de demanda. O que confunde um pouco aqui nessa descrição do livro do Mamed
é porque o nome fator de demanda, né, ele utiliza aqui, né, e, por exemplo, fator de demanda aqui, como sendo a demanda máxima sobre a potência instalada, e utiliza o fator de demanda lá na tomada também, né? Na questão lá da tomada, ele também repetiu o fator de demanda, né? Então, usou o nome fator de demanda para duas categorias aqui diferentes, né? Então, acho que aí foi o que trouxe também um pouco as informações começam a embaralhar nesse sentido, né? Fator de utilização é o fator pelo qual deve se multiplicar a potência nominal do aparelho para se obter a potência média absorvida por ele nas condições de utilização. Por exemplo, aquela questão da tomada lá, se ele chama de talvez de fator de utilização, acho que seria mais certo chamar de fator de utilização. Ó, é o fator pelo qual deve ser multiplicada a potência nominal do aparelho para se obter a potência média absorvida por ele nas condições de utilização. Tabela 1.3 fornece os fatores de utilização dos principais equipamentos utilizados nas instalações elétricas industriais. Na falta de dados mais precisos, pode ser datado o fator de utilização de 0,75 para motores, enquanto para aparelhos de iluminação, ar-condicionado e aquecimento, o fator de utilização deve ser unitário. Então, aqui ele tem alguns dados aqui de fator de utilização, motor, determinação. Então, assim, o que confundiu aqui foi isso aqui, ó. Ele, lá no exercício aqui, quando a gente veio calcular a tomada, entendeu? Ele ter usado esse termo aqui, fator de demanda, né? E ter usado esse termo, fator de demanda. Eu acho que isso ficaria mais certo se chamasse de fator de utilização. Só que a própria tabela chama de fator de demanda, né? Então, ele usa duas coisas para fator de demanda. Ele fala que o fator de demanda é a demanda máxima pela potência instalada, e o fator de demanda também pode ser isso aqui, ó. Esses valores aqui que ele trouxe aqui da tabela, que em alguns casos aqui eu vou utilizar 100%, outros eu não vou utilizar 100%. E isso aqui é chamado de fator de demanda quando você está trabalhando com instalações elétricas prediais. Quando você fala de instalação elétrica predial, você chama de fator de demanda, né? Só que aí ele se confunde nessa questão aqui do fator de demanda quando você está usando para instalações industriais. Deu para dar uma clareada aí nessa questão desses fatores? Aham. Meio que ele só emitiu, né? Omitiu o que ele considerou no exercício. E quer ver? Deixa eu até tentar buscar aqui a norma aqui para vocês, porque na norma ele chama de fator de demanda. Ele não está errado aqui, ó, chamar isso aqui de fator de demanda, porque na norma ele chama de fator de demanda, se eu não me engano. Só que fator de demanda aqui ele tem dois significados. Ele está utilizando para dois significados. Utilização. Acho que eu tinha pesquisado isso também na última aula fator. Para você ver, a própria norma ela não traz essa questão de fator de demanda, com esse nome, fator de demanda, fator de simultaneidade, né, fator de carga, fator de carga ela traz, fator de carga, 100% fator de carga. É só duas palavrinhas como fator de carga. Então,
essa parte de instalações elétricas industriais tal, ela é complicada por conta disso. A norma não é muito clara em muitas das coisas, sabe? Então, até entendo alguns casos aqui, o pessoal pegar e considerar esse livro aqui do Mamed aí como a Bíblia aí da elétrica, porque é o único que traz algumas informações aí que a gente precisa, porque nem a norma traz, né? Nem a norma traz isso aí para a gente. Então, ele pelo menos, ele traz esses fatores aí, ó, de simultaneidade, fator de utilização. A norma não traz isso. Então, ela nem define. Vamos ver, utilização e demanda, página 12 aqui. O que ela fala de utilização e demanda? Utilização e demanda, potência de alimentação, generalidades. A determinação da potência de alimentação é essencial para a concepção econômica e segura de uma instalação dentro de limites adequados de elevação de temperatura e de queda de tensão. Na determinação da potência de alimentação de uma instalação ou de parte de uma instalação, devem ser computados os equipamentos de utilização a serem alimentados com suas respectivas potências nominais, em seguida consideradas as possibilidades de não simultaneidades de funcionamento desses equipamentos, bem como a capacidade de reserva para futuras ampliações. Então, aqui ele já fala essa questão da demanda, realmente ela não ser a simultaneidade, né? Você não ligar eles ao mesmo tempo, né? Então, você já viu que... E só que aqui, se você vir aqui, você tem um fator de simultaneidade, né? Então, meio que os termos aqui, eles começam a se confundir. Eles começam a se confundir nesse sistema, não simultaneidade. Previsão de carga, obedecendo essas prescrições. A carga considerada para um equipamento de utilização é a potência nominal por ele absorvida, dada pelo fabricante ou calculada a partir da tensão nominal. Iluminação, pontos de tomadas. Em locais de habitação, os pontos de tomada devem ser determinados e dimensionados de acordo com o nó ponto tal. Em house de serviço, salas de iluminação, salas de equipamento, como caso de máquinas, salas de bombas, barriletes e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada de uso geral. Aos circuitos terminais respectivos, deve ser atribuída uma potência de no mínimo 1000 VA. Mas isso aqui é por circuito, né? Uma potência por circuito. Então, assim, nem a norma ela define muito isso, né? Olhando pela norma, o que ela fala aqui de demanda seria isso, de considerar as possibilidades de não simultaneidade, né? Então, foi mais ou menos o que eu falei aqui, que nesse caso ficaria mais claro e não daria tanta confusão se nesse caso aqui de tomada, em vez de fator de demanda, ele ter chamado de fator de simultaneidade, né? Aí, se ele tivesse chamado isso aqui de fator de simultaneidade, aí faria um pouco de sentido aí o que o Ricardo colocou, né? Que aqui ele não considerou o fator de demanda, né? Só que ele não trouxe dessa maneira. Né? O que ele fez aqui? Ele chamou duas coisas de fator de demanda, né? Fator de demanda é a demanda máxima pela potência instalada, né? E dentro da tomada aqui, ele usou essa teoria, falou, é a minha demanda máxima pela minha potência instalada, né? Ele falou assim, não vou usar essas tomadas aqui ao mesmo tempo, né? Vou usar aqui, no caso aqui, só 60% dela na área industrial, né? Então, seria a demanda máxima que eu posso ter,
sobre a potência instalada, né? Eu tenho uma potência instalada ali maior, só que eu não vou usar toda ela. Então, beleza, pode ser chamado de fator de demanda, né? Eu tenho tantas potências instaladas, mas não vou usar todas elas. Então, eu tenho um fator de demanda aqui, né? E se você for ver, resumindo aqui o que a gente está calculando aqui no final, é isso, né? Eu tenho uma potência instalada dessa aqui, que é uma potência média instalada aqui, só que eu não uso toda ela. Nesse dia eu não usei, nesse dia eu usei só 70%, né? Então, foi o que eu expliquei também para vocês, que isso aqui pode variar. Isso aqui pode variar de acordo de um dia para o outro, tá? Mas, enfim, pessoal, o que eu quero trazer para vocês é que o cálculo é feito dessa maneira, tá? Às vezes a gente encontra um errinho, alguma coisa ou outra ali, mas, uma regra geral, a gente vai seguir o que está aqui, tá? No livro, né? Então, quando eu pedir para vocês no exercício calcule o fator de demanda, então, aqui, quando chegar nesse ponto aqui, ó, fator de demanda, aí vocês vão considerar, vai tirar o fator de simultaneidade dos motores, número de motor pela demanda de cada motor, né? E o tomada e iluminação vocês vão manter. Vocês não vão tirar aquele fator de demanda, né? Então, vocês vão, quando eu passo um exercício para vocês, a gente vai seguir esse padrão, né? Que é o padrão que todo mundo usa, toda empresa usa, toda empresa de engenharia usa. É isso aqui. Eu já trabalhei, igual eu falei para vocês, em empresa de engenharia. O pessoal usava, tinha lá o livro do Mamed, cara. Abri o livro do Mamed, tinha alguma dúvida ou outra, pô, vamos lá no livro do Mamed. Abri o livro do Mamed e seguia lá, né? Que era bem mais fácil, assim, explicativo e te dava a resposta do que você ir buscar em norma, né? Que normas, já viu que essa confusão aqui, né? Um monte de texto aqui que te auxilia, lógico, mas não é muito amigável, né? Você encontrar informações. Então, o pessoal ia lá no livro do Mamed. Então, isso aqui é o que é utilizado hoje, tá? Pode seguir sem medo aí. Tranquilo? Beleza, turma? Beleza. Beleza. Maravilha, mestre. Aí na próxima aula a gente volta, aí a gente já vai aqui para formação de carga aqui, ó. Formação das curvas de carga, tá? Na próxima aula a gente volta aí nesse exercício, formação de curva de carga. Fechou? Então, eu vou fazer uma chamada aqui, mas tá todo mundo presente aí, né? Todos os quatro. Acho que a Bianca estava aí, né? Deve ter dado uma saidinha agora. Mas tá tranquilo, eu boto presença aqui para todos vocês aqui. Boa, Então, mestre. até a próxima aula aí. Bom almoço para vocês. Valeu, Pô, até mestre. a próxima aula. Valeu. Falou. Até. Falou.